Virou uma guerra o jogo lá, né? Porque o Atlético Nacional vai fazer o jogo da vida, né? Porque o ele Atlético ganha. não fez nenhum gol fora de casa. O Inter deu vida pro Nacional do Uruguai, Guerrinha. Além de perder pontos em casa, o Inter recolocou... Nacional do Uruguai? Sim. Porque se o Inter ganha do Nacional, o Nacional... Eu tô bebendo essa noite. Eu fiz churrasco lá, comprasse carne lá na pescaria e fosse tomar um trago. Fiz churrasco, peixe, tudo. O Nacional tem um ponto. O Nacional tem um ponto. Não, tudo bem, Guerrinha, mas é que ele vai jogar na volta agora 2 em casa. Sim. Né? Ele perdeu, é verdade, pro Bahia em casa. Tá com um técnico novo. Ele perde pro Bahia, o técnico tinha assumido na véspera. Quando ele perde pro Nacional, era o interino. Então o Nacional é um outro time, esse que veio aqui para Porto Alegre. Fazer 100% para os 10 pontos. Sim, mas é que neste momento ele ainda tá na disputa. Se o Inter ganha ali no Beira-Rio, o Nacional ia jogar a Libertadores para treinar o time, pensando no Campeonato Uruguaio. Ele recolocou o Nacional na disputa. Então o jogo lá do Parque Central, ele volta para o Nacional, mesmo que tenha dificuldade para se classificar, ele volta a ter aquele peso de decisão, com aquele ambiente que é complicado. O ambiente no Parque Central é muito complicado. Então o Inter recolocou o Nacional na disputa, além de não fazer o 100%. O problema do Inter é o Atlético Medellín. É que o resultado de ontem deu ao Inter o direito... O Inter, deixa eu só refrescar uma coisa. Vai embora. A próxima rodada marca Inter e Nacional. Isso. Nacional e Inter. Isso. E Bahia e Nacional. De Montevidéu. Isso. O Bahia ganhando do Nacional. Acaba o Nacional. E Atlético Nacional é amistoso. É amistoso. É amistoso? Não, o resultado de ontem deu ao Inter o direito de empatar e estrategicamente ser um grande resultado contra o Nacional de Medellín, desde que depois ele faça a sua parte contra o Nacional de Montevidéu e o Bahia. Mas ele pode ir empatando com o Nacional o colombiano, Guerra, ele mantém uma distância que é relativamente confortável e depois decide a sua vida contra adversários supostamente menor, o Nacional de Montevidéu em qualidade, e o outro que é grande porque tem muito dinheiro e tem marca, mas é no Beira-Rio. Se o Inter não souber vencer esses desafios, bom, aí não classifica. Neste momento tá o Bahia com 7, o Inter com 5. Isso. O Atlético Nacional com 3. Com 3. E o Nacional do Uruguai com 1. É que sim, o empate é bom, claro, o Inter joga pelo empate, só que esse é o jogo mais difícil. Isso. O Atlético Nacional não mereceu perder ontem, jogou bem. Ser campeão da Libertadores tem que encarar esse jogo. Não, isso aí, o Nacional da Colômbia, o jogo fora é o mais difícil. Porque tu vai jogar na Colômbia. E volta o Inestrosa, que estava suspenso, o técnico não vai estar na beira do campo. O Inestrosa não jogou ontem. O Inestrosa não jogou ontem e fez falta. Eu tô preocupado, Pedro. Muito preocupado. Não é a primeira vez que eu ouço a frase vindo. Porque o Inter tá com muita sorte, Pedro. O que o Inter jogou nesse primeiro turno da Libertadores... Jogou pouco. Indicaria outra condição. O Inter tinha que ter perdido pro Bahia lá, fez um gol no fim do jogo. Bahia lá foi melhor. O Inter saiu 3-0 contra aqui o Nacional, conseguiu buscar um jogo maluco aí e empatou 3-3. O próprio jogo com o Atlético Nacional era um jogo que ele muda a partir da expulsão. Não foi para o Inter tem que levantar as mãos pro céu e tá nessa condição. Não jogou pra isso. Então, mas eu quero saber o seguinte, Munari, tu me tá responde. Com sorte de campeão internacional, Pedro. Eles não deixam tu falar e eu vou te dar prioridade, tá? Agora chegou mais o Maurício, aí bom. Amanhã o Inter tem que poupar ou não? E eu vou te perguntar isso por quê? Porque na terça-feira tem um jogo contra o Maracanã. Isso. Tá? Bom, e aí dá pra botar o Sub-17, né? Tá? Então ele pode poupar os jogadores na terça-feira e não amanhã contra o Juventude que tá treinando a semana inteira. Se eu fosse o Cristiano, eu diria que você respondeu na pergunta. Mas eu não sou o Cristiano, vai responder do jeito eu vou dizer que eu concordo com o Pedro. Amanhã tem essa técnica. E tu concorda com ele, já fica grande. Dá pra botar o 17 contra o Maracanã. Então você já está ajudando o Cristiano Monarque. Se eu não tivesse atrapalhado, já estaria respondendo a sua pergunta. Não, exatamente isso. Vou fazer o curso com o Maurício, agora eu te pergunto. Perguntando com o Maurício. Isso. A fragilidade do adversário na Copa do Brasil permite ao Inter exatamente isso. O Inter não precisa usar time titular contra o Maracanã. O Inter tem que usar titulares contra o Juventude porque o Inter tá devendo pontos no Brasileirão. O Inter perdeu em casa pro Palmeiras e o Inter não ganhou um Grenal que, pra mim, pela situação do Grêmio, tá sem treinador em crise. O Inter, pensando em título brasileiro, deveria ter vencido o Grenal. Mas não jogou pra isso. É que o Inter... Não, deveria jogar pra ganhar. Não jogou, não mereceu ganhar. Tá esse Inter que vocês estão vendo que só o Inter iniciou o Brasileirão postulante a título. O time que quer ser campeão brasileiro, ele não pode perder 5 pontos em Porto Alegre como você perdeu. Não, é que o que acontece, nós precisamos ser práticos. O Inter termina o gauchão com essa ideia
de que o Inter é um dos postulantes ao título. O Inter faz um primeiro jogo contra o Flamengo lá, que se criou uma ideia, opa, o Inter deu, como é que era, o recado do Inter, falei. Foi encarado assim pelo centro do país, inclusive, né? Para saber com quem tá lidando. Isso. Aí depois disso, o Inter tem um jogo que ganhou do Cruzeiro. Do Cruzeiro e esse jogo do Nacional aí. Os dois com o Cruzeiro teve um jogador a menos a 22 do primeiro tempo. Mas o Inter tava bem no jogo. 11 perde para 3 adversários. O Inter tinha que ter ganho do Grêmio, o Inter tinha que ter ganho do Bahia, o Inter tinha que ter ganho do Nacional. O Inter tinha que ter perdido. O Inter tinha que e não ganhou. Então o Inter tá devendo também atuações. O nível de atuações do Inter, porque o Inter contra o Flamengo, que vai bem, a gente elogia, foi um Inter que se defendeu contra o Flamengo. Que se preparou 10 dias para esse jogo. Isso, e jogou se defendendo, a gente foi linha de 5, segurou o Flamengo. Isso é um fato, o Inter está jogando menos do que já jogou, isso é um fato. O Inter tem uma oscilação para baixo, ele é um fato. Dissecado pelos adversários, isso que o Cristiano faz com uma cuidade, bonita cuidade, isso que ele faz com muito cuidado de ver como é que é o adversário de cada time que vai enfrentar Grêmio e Inter, fizeram em relação ao Internacional, porque ele começou a se destacar num desenho repetido dando certo. Aí os caras começaram a pensar, o Bernabé não pode passar, o Alan Patrick não pode ter a frente da jogada. Quem conseguiu fazer isso conteve o Inter. Isso. Agora vai ter que ter alternativa. O que é a alternativa? Contra o Nacional do Uruguai, no segundo tempo ele colocou o Oscar Romero como volante. Estão marcando o Alan Patrick, o Romero vai pegar a bola aqui atrás sozinho e deu o lançamento pro Bernabé. Mas é muito numa emergência, né? Exatamente. Como é que vai começar o jogo? Isso. Eu acho que não dá pra começar o jogo assim, tão aberto. Por que eu acho que o Inter vai preservar? Primeiro porque os caras estão esgualepados. Entrou a outra parte da edição de 0. É verdade, Que vai preservar. Porque os caras estão esgualepados. O Alan Patrick, isso foi um depoimento do Felipe Duarte, ele passou se arrastando na zona mista e pediu desculpas. Cara, não tenho condições de falar. Porque ele estava liquidado. O próprio Roger, na entrevista coletiva, disse, olha, eu não estou nem preocupado com a questão física, porque o músculo tu recupera, ainda mais de terça para sábado. A questão toda é o cansaço mental, o esgotamento mental dos caras. Que foi referido pelo técnico. Então assim, Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick é 37, 35 e 33 anos. Esses caras são o centro do time. Esses caras, o Bernabé vem sendo substituído jogo após jogo. Então o Roger vai ter que em algum momento preservar esses caras. Por quê? Porque ele joga contra o Maracanã, ele joga contra o Juventude em casa. Não é terça-feira? Maracanã na terça. E aí o Inter embala a seguinte sequência: Corinthians em São Paulo sábado. Aí ele vai a Medellín para jogar na quinta-feira. Aí ele joga, olha só, joga em Medellín na quinta-noite. Sábado e quinta é uma boa distância. Mas tudo bem, Medellín tu tem que sair daqui na terça. Mas se ele joga um titular amanhã, aí ele bota reservas contra o Maracanã na terça. Ele vai jogar sábado com o titular e na outra quinta. Para chegar a Medellín saindo do Salgado Filho, de voo, 6 horas. Exato. De voo. Não, só voo fretado, né? Sim. Voo fretado. Não, direto, claro. Direto. Então assim, aí ele joga, então vamos lá, Corinthians no sábado, Medellín na quinta. Aí 72 horas depois, exatamente 72 horas depois, porque esse jogo do Botafogo é à noite justamente para contemplar isso, ele pega o Botafogo no Rio, lá onde tu gosta, né? Esse preserva. Esse tem que preservar. Vai jogar no gramado. Vai jogar no gramado bom, Essas buraqueiras aí que vocês como dizia o Cudê, come elas pernas. Aliás, né? Pedro, Soares jogou ontem 90 minutos no gramado sintético de novo, tá? Porque aqui não podia jogar no gramado sintético. Mas lá ele tá do lado do Messi. Jogou de novo. A diferença e tanto. Porque aqui vocês dão força para essas bobagens. Isso aí é até culpa de vocês. Culpa do Maurício. Retomando, tá? Então ele vai Corinthians no sábado, Medellín na quinta, Botafogo domingo, 72 horas depois, e aí ele tem a decisão com o Nacional no Uruguai na quinta-feira. Então assim, é muito jogo e muita viagem. Em algum momento ele vai ter que dar uma segurada nos caras. O Maracanã. E contra o Maracanã é terça agora. Pois é. O planejamento que eu faria, titular amanhã. 5-6 jogos. Titular amanhã. Aí, reservas contra o Maracanã. Acho que aí tu faz titular Corinthians sábado e titular Nacional de Medellín, que é na quinta, de sábado pra quinta é uma boa distância. Aí no tapetinho com o Botafogo. Ou ninguém. Talvez o Botafogo... dependendo da condição que você esteja no Brasileiro, você vai precisar de um time dividido entre titular e reserva. Mas o jogo não é amanhã pra poupar. A menos que dê o tal do secar, que eu você acho gosta de fazer. Maurício. E diz assim, Alan, Sim, Roger, vai ter... Se o Alan Patrick jogar hoje, ele pode arrebentar. Se você poupá-lo hoje, ele joga terça. Eu acho que que tem um ponto, Maurício. Pontualmente aqui e ali, conforme questões clínicas. Isso, levando em conta o que o Roger disse, e o Roger é um cara que é muito estudioso, o Roger é formado em educação física, é muito preparado. Na Sojipa.
Colega de Haroldo Santos. Exatamente. Olha só, tu imagina. O que acontece? Tem a questão física, tu recupera. Como disse o Munari, de terça para sábado tu recupera. Não é mais que não teve viagem. Porém, tem um cansaço mental dos jogadores que pode te levar à lesão. E alguns jogadores estão num esgotamento mental que tá assim, tá chegando. Mas o Vitão joga todas. Sim, mas vamos pegar só o Alan Patrick, que é o diferencial da qualidade, tá? Vamos colocar eu e você... E tem o trauma da Copa do Brasil, né? O Inter tem um trauma, vamos lá. Remo, América Mineiro, Fortaleza lá das antigas, Paraná, Criciúma, Paraná, Globo, não, mas aí Londrina. Não, mas contra o Maracanã, da 4ª divisão, que caiu no campeonato estadual tomando 7 na semifinal, se o Inter não conseguir ganhar poupando, aí não vai a lugar nenhum. Mas eu duvido desse calendário aí. A parte que eu ia propor a você, Léo, assim, você ou eu, Roger Machado. Somos a figura do Roger tomando a decisão. O Alan Patrick... Ainda bem que o Inter está livre disso, graças a Deus. É uma suposição, o torcedor não precisa tomar o Rivotril mental, porque isso é só uma suposição. O Alan Patrick está livre do CK, ele não vai arrebentar a terça, mas ele está cansado mentalmente. Aí o Roger, fosse eu, Roger, e eu pergunto se você não faria aparecer. Alan, meu 10, meu capita, é o seguinte, você está cansado, até eu tô, tá? Eu nem corri. Mas eu preciso de você contra o Juventude para encerrar uma sequência de 4 jogos sem vitória. Você dá o que tiver e terça-feira você nem concentra para jogar com o Maracanã. Você fecha isso comigo. Já aconteceu lá em Fortaleza. Patrick, e aí eu troco a posição. Se eu sou o Alan Patrick, eu digo, chefe, é claro que eu vou com você amanhã e terça-feira eu vejo o jogo na TV.